essa realização nós não fiquemos frustrados, porque às vezes a gente quer tanto uma coisa e Deus acaba não fazendo aquilo que a gente quer, e Deus não vai fazer o que a gente quer. Deus não nos dá aquilo que nós queremos, Ele nos dá aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos. Amém? Vamos falar com Deus, cada um do seu jeito. Quem quiser se ajoelhar, se ajoelha. Quem quiser ficar de pé, fique de pé. Quem quiser ficar sentado, fique sentado. Mas vamos falar com o Senhor nesta noite. Soberano Pai, eterno Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos aqui, Senhor, nesta noite, ó Pai, não porque somos merecedores e nem dignos, ó Pai, mas é por graça, meu Pai, favor não merecido, presente de Deus. O Senhor, meu Pai, nos alcançou quando entregou seu Filho Jesus Cristo para morrer naquela cruz por nós, Senhor, nos resgatando, Senhor, de um charco de lodo, de um tremedal de lama, firmando nossos pés sobre a rocha que é Jesus Cristo. Pai querido, ó Pai amado, eu te peço, Senhor, nesta noite, ó Pai, que o Senhor envie o Teu Espírito Santo, conforta, ó Pai, os corações angustiados, aqueles corações que estão aflitos, pensando o que fazer no ano que vai começar. Pai, sabemos que a Tua vontade é que vai prevalecer, Senhor. Quando nós fazemos a oração do Pai Nosso, nós dizemos: seja feita a Tua vontade. A palavra do Senhor nos diz no livro de Romanos que a Tua vontade para nós ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, e que os Teus planos e os Teus sonhos são maiores e melhores que os nossos. Nós possamos, ó Pai, descansar no Senhor, meu Deus. Nesta noite, ó Pai, eu quero agradecer, Senhor, pela vida de cada irmão aqui presente. Louvar ao Senhor pela vida de cada irmão, Senhor. Aqueles que estão para chegar, aqueles que também não virão, mas o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Conhece a necessidade, a intenção e o propósito de cada coração. Pai querido, ó Pai amado, eu te peço em nome de Jesus, onde houver nesta noite, nesta hora, Senhor, um cristão, um filho do Senhor, meu Pai, que o Senhor acampe os seus anjos ao redor dos teus filhos, por onde quer que eles estejam, meu Pai. Se tiver algum que está desviado dos seus caminhos, que o Senhor guarda, meu Pai, envia anjos para resgatar. Se tiver alguém que está fraco, que o Senhor fortaleça. Se tiver alguém que está caído, que o Senhor ajude a levantar, meu Pai. Porque o Senhor é o Deus que tem poder, meu Pai, sobre todas as coisas. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor tem poder no céu, na terra e debaixo da terra. Há poder no nome de Jesus. É o nome que está acima de todo nome. Ó Pai querido, ó Pai amado, aqueles, ó Pai, que nesta noite, Pai, perderam um ente querido, ó Pai, que o Senhor conforte os corações, meu Pai. Sabemos, ó Pai, que todo dia morrem pessoas, toda hora morrem pessoas, meu Pai. Mas não sabemos, ó Pai, onde está esses que perderam, mas, ó Pai, que o Senhor seja o consolo dos que ficaram, Senhor. Porque aqueles que partiram já cumpriram a missão aqui na terra. Pai querido, ó Pai amado, nesta última noite do ano, queremos agradecer ao Senhor, meu Pai, pelas maravilhas que o Senhor nos concedeu, pelos desertos que também o Senhor nos colocou, meu Pai. Que o deserto é para o cristão crescer, deserto é a escola do cristão, meu Pai. Quantas lutas, quantas adversidades nós passamos, porque o Senhor nos fortaleceu. Ó Pai querido, ó Pai amado, quantos livramentos, ó Pai, nós recebemos, até sem saber que estávamos recebendo o livramento, ó Pai. O Senhor é Deus sobre todas as coisas. O Senhor é Deus que tem cuidado dos teus filhos, ó Pai. A Tua palavra nos diz: já fui moço e hoje sou velho, nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Ó Pai querido, em nome de Jesus, ó Pai, queremos louvar ao Senhor, meu Pai. Que nesta noite o nosso louvor, a nossa adoração chegue até o Teu trono, ó Pai, como um aroma suave. Receba, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração. Ouve, Senhor, a nossa aclamação, meu Pai. Clamamos, ó Pai, pela paz. Clamamos, ó Pai, pelo fim da guerra. Clamamos, ó Pai, por mais amor no mundo. Clamamos, ó Pai, porque o Senhor peça aos seus filhos, ó Pai, que façam a Tua obra com inteligência, com sabedoria, com direção do Teu Espírito Santo. Ó Pai querido, ó Pai amado, que nós possamos cumprir o ID do Senhor, meu Pai, por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. E o Senhor, meu Pai, através do Teu Espírito Santo, é quem vai convencer os Teus filhos, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir perdão, Senhor, pelas faltas, perdão pelos pecados, perdão, meu Pai, porque muitas vezes eu me calei quando era para falar, e muitas vezes eu falei quando era para me calar, Senhor. Que o Senhor, meu Deus, perdoe, Senhor, minhas iniquidades, os pecados, pecados de pensamentos, pecados de palavras, ó Pai. O Senhor é um Deus que perdoa. Jesus levou na cruz do Calvário os nossos pecados, as nossas iniquidades, ó Pai. Que nós possamos, ó Pai, valorizar o sacrifício de Jesus naquela cruz. Que a morte de Jesus na cruz do Calvário não tenha sido em vão, meu Pai. Nós possamos, ó Pai, valorizar, Pai, guardar nossas almas, nos santificar, meu Pai.
Porque a tua palavra nos diz ser de santo, porque eu sou santo. Sem santificação ninguém verá a Deus. Que nós possamos nos separar para o Senhor, meu Pai, nesta noite. Pai querido, Pai amado, quantos estão nesta hora, Pai, pensando em bebedeiras, pensando em churrasco, esquecendo da salvação, meu Pai, esquecendo de agradecer o Senhor, ó Pai, mas que isso não sirva de pena, nem de punição, não lhes impute esse mal, Senhor. Quantos estão cegos espiritualmente, meu Pai, que o Senhor alcance os teus filhos, ó Deus, Deus querido e Deus eterno e todo-poderoso. Sou o Senhor, meu Pai, em nossas vidas. Sem Ti, meu Pai, nós nada podemos fazer. Nós somos dependentes do Senhor, meu Pai. Mais do que o ar que respiramos, porque o Senhor é que criou o ar que nós respiramos, ó Pai. Pai, eu te peço em nome de Jesus, não vires o rosto para nós, não retire de nós o Teu Santo Espírito. Nos dá, meu Pai, direção, nos dá sabedoria, discernimento, ó Pai. O Teu Espírito Santo possa convencer da justiça, do juízo e do pecado. Pai querido, que nesta noite haja restauração, que nesta noite haja conversão, que nesta noite haja arrependimento, conserto, conselho, que haja gratidão no meio do Teu povo, ó Pai. Porque, meu Pai, nós sabemos o que temos passado, mas é pela Tua permissão, porque o Senhor vai buscar, meu Pai, uma igreja lavada, remida no sangue do Cordeiro. Pai, não é fácil ser cristão no mundo de hoje, meu Pai, mas o Senhor disse que não seria fácil, que no mundo nós teríamos aflições, meu Pai, mas que nós pudéssemos aguentar firme, e como o Senhor venceu, nós também venceríamos o mundo, ó Pai. Pai querido, ó Pai amado, eu te louvo, te agradeço, meu Pai, mais uma vez, Senhor, por esta noite. Pai, eu te peço, meu Pai, as tuas bênçãos sobre a vida dos teus filhos. Eu te peço o cuidado do Senhor sobre a vida dos teus filhos, ó Pai. Acampa os teus anjos, ó Pai, aqui dentro desta congregação. Que através, ó Pai, de cada família, de cada pessoa aqui, meu Pai, que os familiares sejam alcançados, onde quer que eles estiverem, meu Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, eu te peço, Senhor, nesta noite, guarda o teu povo, guarda os teus escolhidos, ó Pai. Envia, Senhor, os teus servos, meu Pai, para resgatar das garras do inimigo, meu Pai, aqueles que estão presos. Pai querido, em nome de Jesus, capacita os teus filhos, ó Pai, capacita o teu povo, consagra, meu Pai, uma nação, um povo, ó Pai, eleito do Senhor. Levanta, Senhor, um exército, ó Pai, nesta cidade, meu Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, em favor de todos aqueles que nesta noite estão, ó Pai, desviados dos teus maus caminhos, dos teus bons caminhos, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, restauração, ó Pai, para aqueles que perderam os sonhos, perderam as esperanças, ó Santo de Israel. Pai querido, o Senhor que está presente também nos hospitais, ó Pai, nesta noite. Que o Senhor visite, ó Pai, os enfermos nesta noite. Derrama a cura, Senhor, cura da alma, cura física, Senhor. Do lado dos velhinhos, quantos idosos estão ali abandonados pelos teus filhos, ó Pai. Pai querido, quantos idosos estão dentro da casa também, mas abandonados pelos seus filhos, ó Pai. Pai querido, visita os encarcerados. Todos, ó Pai, são almas preciosas para o Senhor. Que o Senhor, meu Pai, convença, Senhor, através do Teu Espírito Santo. Deus eterno e todo-poderoso, oramos pela nação brasileira também nesta noite, ó Pai. Está findando mais um ano novo que se inicia. Meu Pai, que seja guiado, dirigido pelo Senhor. Que nós possamos entender, meu Pai, os propósitos do Senhor em nossas vidas. Descobrir, meu Pai, o nosso chamado o mais rápido possível e assim fazer a Tua obra. Ó Deus eterno e todo-poderoso, eu te louvo, meu Pai. Te agradeço por essa rica oportunidade, ó Pai. E te peço, Senhor, toma a direção dos trabalhos aqui esta noite. Tudo que aqui for falado, cantado, louvado, Senhor, seja para honrar e glorificar o Teu santo nome. Fala conosco, ó Pai, através dos louvores, através da palavra, meu Pai. Usa os Teus servos, os Teus profetas, meu Pai, nesta noite. Pai, nós colocamos as nossas vidas em Tuas mãos e pedimos, ó Pai, a Tua presença. A Tua palavra nos diz que onde dois ou mais estivessem reunidos em Seu nome, o Senhor estaria presente. Sabemos, ó Pai, que o Senhor está presente aqui no nosso meio. Manifesta, Senhor, o Teu poder, meu Pai, nesta noite. Em nome de Jesus, meu Pai, eu te peço, te louvo e te agradeço. Amém, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Uma salva de palmas para louvar, glorificar o nome do nosso Deus. Aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Só o Senhor é santo, só o Senhor é Deus, digno de honra, de louvor e de adoração. Aleluia. Eu agradeço a minha rica oportunidade. Sara com os louvores em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos. Convém da igreja para dizer amém? Vamos estar louvando o Senhor nessa noite.
Glória a Deus. Somos de Jesus, campeões do bem da luz. Glória a Deus. Nós exercemos. Glória a Deus. Soldados somos de Jesus, o campeão do bem da luz, no exército de Deus, proclamamos para os céus, cantamos, vamos combater e vamos. Aleluia! A batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Nele vamos terminar a batalha aqui. Você pode louvar o nome do Senhor nessa noite? Aleluia! Com Jesus ali, todos os que são fiéis ao bom capitão, hão de receber laureles como galardão. Levai escudos e da fé, pois a peleja dura é. As promessas temos nós, de jamais deixarmos sós, sem temer, mas combater até vencer. Olha os campeões dos céus, a vitória vem de Deus. Breve vamos terminar a batalha. Aleluia! E pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber laureles como galardão. Se alguém cansado se encontrar, sem força para pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória alcançar, o mal vencendo avançar e nos faz Jesus. Aleluia! Almas ao Senhor levar. A igreja nessa noite. Vamos terminar a batalha. E pra sempre, e pra sempre. Aleluia. Todos os que são fiéis, todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber laureles como galardão. Aleluia! Vocês podem louvar o Senhor com as palmas nessa noite. Aleluia! 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 Glórias, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Poder, glória. Vamos
adorando o nome do Senhor, você pode glorificar o nome do Senhor nessa noite, amém, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor, você pode ir glorificando, exaltando o nome do Senhor nessa noite. Aleluia, vai ser o último ano para começarmos um ano novo. Aleluia, você pode ir glorificando o nome do Senhor nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor vai te dar. Glória a Deus. Quem é geração eleita nessa noite? Aleluia. Quem é o povo escolhido nessa noite? Levanta as mãos, glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Se você é o povo escolhido do Senhor nessa noite, adore o nome do Senhor. Deus, rodeado de glória, és adorado e de
casa. Me falaram que o Senhor pode curá-la. Se não for, te perde muito, Jesus. Passa lá em casa. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida.
sei que tudo isso é importante. Todo mundo busca, quem é que não quer ter muitos amigos, fartura na mesa, portas abertas, qualquer um almeja. Eu sei que é essencial, aleluia, mas se me faltar, consigo suportar, mas sem tua presença, Deus não dá. Eu consigo viver longe da fama, eu consigo viver sem essa honra. Dá pra você dizer nessa noite, mas sem Deus não dá. Mas sem Deus, aleluia. Dá pra sobreviver sem ter amigo e enfrentar a dor de um excluído, mas sem Deus não dá. Mas sem Deus consigo viver sem os aplausos, eu consigo viver longe dos palcos. Você pode dizer, mas sem Deus, mas sem Deus, não dá. Eu aprendi que tudo é passageiro. Eu já sobrevivi sem ter dinheiro, mas sem Deus não dá. Dá pra você cantar? Mas sem Deus não dá, não dá. Que esse ano que vai entrar, que não venha faltar a presença do Espírito Santo em nossas vidas, que não venha faltar o amor, que não venha faltar o perdão. Do que adianta ter o mundo inteiro se na tua presença eu vivo de fachada? Do que adianta tanta influência sem a tua presença não vale de nada? Do que adianta ter o mundo inteiro se na tua presença eu vivo de fachada? Do que adianta tanta influência no WhatsApp, Facebook, Instagram, mas sem tua presença não vale de nada? Eu consigo viver longe da fama, eu consigo viver sem essa honra. Você pode dizer, mas sem Deus não, mas sem Deus não dá. Dá pra sobreviver sem ter amigos e enfrentar a dor de um excluído, mas sem Deus não dá. Mas sem Deus não dá. Eu consigo viver sem os aplausos, eu consigo viver longe dos palcos, mas sem Deus não dá. Mas sem Deus não dá. Eu aprendi que tudo é passageiro. Eu já sobrevivi sem ter dinheiro, mas sem Deus não dá. Mas sem Deus não dá, não dá. Sem Deus não dá. Aleluia. Sem o Espírito Santo, sem a presença de Deus não dá para viver. Sem a presença do Espírito Santo não dá para viver. Os irmãos podem colocar de pé um minutinho nessa noite? Vamos louvar esse louvor em um coral só, porque quando o Senhor voltar, a gente vai cantar o resto da nossa vida no céu. Além do rio azul, um dia eu e você vai estar, o quê? As ruas são de ouro e de cristal. Você pode cantar, ali tudo é vida, o quê? Ali
nessa noite, está louvando o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos bater mais palmas para o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém, queridos? Estamos felizes de ver todos vocês aqui, né? Os irmãos todos obedientes, né? A Deus e ao pastor de estar aqui presente. E é uma gratidão para nós vermos todos vocês aqui nessa noite. Eu gostaria de estar falando um pouco. A honra e glória aqui nessa noite é somente para o Senhor Jesus. Mas aqui na terra também a gente tem que honrar os homens de Deus, né? Primeiramente, vem cá para mudar. Glória a Deus. Eu queria honrar meu pai diante dessa igreja. Ele como pai e como meu pastor. Porque, irmãos, essa igreja não foi aberta à toa, né? Hoje eu estava comentando com meu pai quão grandes coisas o Senhor fez aqui. Hoje não tem tantas pessoas, mas já passaram por aqui tantas pessoas. E a nossa alegria maior é de saber o que Jesus fez aqui. Não importa quem fica, quem sai, mas o importante é o que Deus faz através, né, das vidas dos homens de Deus, e que as pessoas possam sair libertas, abençoadas. E a gente tem visto isso, tem visto testemunhos maravilhosos do que Deus tem feito aqui, até para nós como família mesmo. E meu pai, quando ia abrir essa igreja, queridos, a gente até foi contra ele, porque ele falou assim: pai, como assim você vai abrir a igreja? Né? E eu nunca duvidei dele como homem de Deus. Mas tinha tantas outras coisas. Eu falei: não, mas a gente precisa ter mais, né? Mais teologia, né? Mas Deus não está só na teologia, né, irmãos? Eu também fui contra meu pai quando ele foi abrir a igreja. Eu falei assim: pai, é muita responsabilidade, né? Mas, irmãos, por essas portas o Senhor me segurou muitas vezes aqui. Porque quando eu cheguei aqui, há uns 6 anos atrás, eu falava que eu não queria nem mais ouvir falar de Jesus. Mas aí eu falei com meu pai: pai, não quero ouvir nada de Jesus mais, não quero ouvir os hinos, não quero ouvir nada. Ele falou: mas você mora dentro da casa do Senhor, você está dentro da casa de Deus. Então essa igreja aqui salvou também a minha vida. Então assim, o Senhor tem feito, irmãos. Ele é um homem de pouco estudo, mas tem um valor muito grande para o Senhor. Ele é um homem que ora, ele perde a noite de sono orando para os irmãos, por cada vida que está aqui. Ele ora muito, sabe? E assim, por isso que eu estou honrando ele aqui. Porque só eu sei, eu e minha família, o quanto ele sofre de ver as coisas, né? Às vezes quando não dá certo do jeito que ele queria. Mas eu honro ele aqui diante de Deus. Eu sei que Deus honra ele todos os dias, né? Porque Deus tem abençoado a vida dele grandemente. E tudo, irmãos, os irmãos que irão ser consagrados aqui hoje, Deus tem. É que Deus mostra para ele, né? Essa igreja foi aberta por visão dele. Ele foi consagrado como pastor em outra igreja. E Deus, por visão, mostrou que ele tinha que abrir essa igreja. Ele ficou cego, realmente ficou totalmente cego. E eu andei com ele em algumas cidades aí para a gente fazer o tratamento. Né? E Deus, através de devolver a visão dele, Deus mostrou para ele que ele não tinha que abrir uma igreja. Então foi tudo sobre a direção do Senhor. Então assim, tudo que ele faz, ele ora, ele observa muitos irmãos, né? Às vezes muitos, né, pode assim: mas vai consagrar, né? Mas, irmãos, ele é um homem de Deus. Ele vê todas as coisas, ele sabe tudo que os irmãos fazem, né? Ele não está dormindo aqui nessa igreja. Então assim, tudo que ele faz é de referente, né, tudo que Deus mostra para ele. E eu quero agradecer, pai, por tudo, né? O Senhor. Eu vou louvar a igreja bem rapidinho com o hino, que já passou do horário, né? Eu não tenho hora para consagrar os irmãos. Mas eu vou louvar só o hino da igreja e se os irmãos podem cantar. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia.
vai ser o nosso pastor Vanderly nessa noite, amém, irmãos? O Gabriel de Irmanice com a Thalita, amém? Regiane, o Eric, Figelinha. Vamos com os irmãos de Teixeiras nessa noite que está visitando, nossos irmãos de Teixeira, como os irmãos chamam? A Flávia, Edivaldo, Luan, Ravi, isso, e os nossos irmãos lá atrás também, Ângelo, nosso irmão, Francisco, amém, irmãos? Com a igreja salva os irmãos nessa noite. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre e não demore. Jesus te ama. Seja bem-vindo. Sua presença. Com Jesus estamos dizendo que essa igreja ama você. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo que essa igreja ama você. Amém, irmãos? Que as palmas louvem o nome do Senhor nessa noite. Aleluia. Amém, irmão? Nosso José vai estar nessa noite com a oportunidade, amém? Que as palmas louvem o nome do Senhor, que os irmãos possam se sentir à vontade na casa do Senhor. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor, amém? Amém. Estou feliz de estar na casa do Senhor, feliz que os visitantes sejam bem-vindos à casa do Pai. É uma honra recebê-los aqui, amém? Irmãos, o pastor Antônio Coimbra, eu comecei a minha caminhada na Igreja Universal em 2011, fiquei 5 anos e andei em algumas congregações de Viçosa até chegar aqui em Jesus sobre as Águas em 2017 para 2018. E para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, eu que era uma pessoa, ovelha desgarrada desse mundo, como todos nós, irmãos, eu falo por mim, que já tive um passado, e para honrar e glorificar o nome do Senhor, eu já estou aqui. Não sou digno, não sou merecedor, como diz o apóstolo Paulo, talvez eu seja o mais pecador aqui esta noite, mas pela graça de Deus estou aqui, fui ungido pelo pastor Antônio Coimbra, e ele me confiou a missão de dar um estudo, preparar uma palavra sobre obreiros, sobre diáconos, qual que é a função de cada um. E ninguém melhor do que a Bíblia para nos ensinar, o que é a função de cada um. Porque obreiro, irmão, acho que todos nós somos obreiros. Pastor, presbítero, são só títulos, que a unção no tempo antigo era para separar homens, reis, profetas, para um trabalho especial. Mas nós todos que aceitamos o Senhor Jesus Cristo, a palavra Cristo significa ungido. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo como Senhor das nossas vidas, nós somos ungidos para a obra do Senhor. Então todos nós, independente de ser membro, ser pastor, ser presbítero, todos nós somos obreiros da casa do Senhor. Porque lá em Marcos, quando o Senhor Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ele não falou que era obrigação, que era só os pastores que deveriam fazer, ele não falou que era só os diáconos, presbíteros, todos que foram chamados, todos nós que somos discípulos do Senhor, temos essa missão, Mas para a hierarquia da igreja funciona da seguinte forma: tem um obreiro que faz a parte da portaria, que faz a parte da tesouraria, Tem o diácono, que é da portaria, que inicia os cultos com a oração, O pastor, que é o líder espiritual, responsável de encaminhar o rebanho, de corrigir, orientar o caminho a seguir, guiado pela palavra de Deus. Eu gostaria de deixar um texto com os irmãos, que os irmãos abrissem a Bíblia em Efésios, capítulo de número 4.
Efésios capítulo 4, a partir do versículo 7. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, todos nós somos ungidos, né, para pregar as boas novas do Evangelho. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, que cada dia que passa se aproxima mais a vinda do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu conversando aqui mais cedo com o pastor Hélio, nós estamos caminhando para o nosso último tempo aqui na Terra. Então, irmãos, não estamos aqui para poder falar de prosperidade, não estamos aqui para falar que 2024 você vai ser rico, 2024 você vai ter sua casa. Nós estamos aqui para falar, endireitar as suas veredas, preparar o caminho, porque é chegado o reino do Senhor. Não adianta ser rico, não adianta ter casa e perder a salvação. Vamos nos preocupar com a salvação das nossas almas, tá? O ano novo, vai ter coisas novas, mas tem que ter a direção de Deus. Porque senão adianta, senão a gente vai se perdendo no caminho, né? E seria muito triste a gente nadar e morrer na beira da praia. Chegar na reta final, a gente olhar ali para fora, a Bíblia diz que Jesus virá nas nuvens, Mateus 24. A gente olhar ali para fora, Jesus está buscando a igreja e a gente ficar. Vai ser muito triste, irmão. Então não é tempo da gente pregar prosperidade, ano novo, vida nova, você vai ser abençoado, você vai ser vitorioso. Nós já somos vitoriosos pelo sangue de Jesus, que nos comprou na cruz do Calvário. Então, irmãos, toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Não que o Senhor Jesus, ele continua, sabe? Nós não somos merecedores. Como eu falei aqui no início, na oração inicial aqui, nós não somos merecedores. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus, né? Nós fomos condenados ao inferno quando o homem caiu, quando o homem pecou, mas pela graça. A palavra graça significa presente de Deus, favor não merecido. Nós não merecíamos, mas o Senhor nos resgatou, o Senhor nos alcançou. Amém? Então nesta noite eu indico aos irmãos, que se preparem para o chamado de pastor, que se preparem para o chamado de pastor, mas que principalmente que obedeçam a palavra do Senhor. Porque a unção, irmãos, a unção por si só, se não tiver obediência, se não tiver direção de Deus, Saul foi ungido para rei e Deus rejeitou Saul por desobediência. A palavra de Deus ela nos ensina que é melhor obedecer do que sacrificar. Então não adianta receber uma unção e virar rebelde. Não adianta receber uma unção e não obedecer a palavra do Senhor. Nós temos que estar debaixo da palavra do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Diz assim a palavra do Senhor, Efésios capítulo 4, a partir do versículo 7. Todos acharam? Amém. Amém? E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão também havia descido antes às regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com via ao aperfeiçoamento dos santos, para desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita veronilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para a glória de Deus. Amém. Então, irmãos, a palavra de Deus ela nos ensina que cada um tem um chamado, cada um tem um dom. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 12, quando fala acerca dos dons espirituais, cada um tem um dom, cada um tem um chamado. E o Senhor ele dá os dons, ele dá a direção a cada um segundo aprove a Deus. Não é porque eu quero ser pastor, não é porque o outro quer ser presbítero.
Isso é Deus quem faz. Como a irmã Elisângela falou, o pastor, quando ele consagra, quando ele unge uma pessoa, pastor, ou diácono, a presbítero, ele orou ao Senhor. Né? Não é simplesmente, eu quero que a partir de hoje o irmão aqui seja pastor. Não é assim que funciona. Né? E aqui cada um tem um chamado. Mas o principal chamado, ele é para todos. Porque todos nós fomos chamados. Né? Todos que aceitaram Jesus, quando a gente coloca a mão no arado, você aceitou Jesus, você colocou a mão no arado. E no Evangelho de Lucas diz que aquele que colocou a mão no arado não pode olhar para trás. Né? Então você foi chamado, a gente é salvo para salvar. Né? Para poder enviar, para ser enviado às pessoas e falar das boas novas de salvação. E não boas novas de enriquecimento, de prosperidade. O Senhor Jesus, Ele já nos deu, né, a coisa mais preciosa, que é o direito à vida eterna. Né? Então, assim, cada um que vai receber a unção aqui esta noite, que mais importante do que a unção, eu volto a dizer, que seja a obediência à palavra de Deus, seja a obediência à liderança dos pastores, né? Porque, irmãos, como a irmã Elisa falou, o pastor vira a noite orando pelas ovelhas, né? A minha esposa fala assim: você tem orado pelas ovelhas? Às vezes eu falo assim: olha, eu oro andando, eu oro sentado, eu oro coisa, porque eu não sou muito de ficar assim de joelho. Às vezes eu fico, mas a Bíblia diz que Jesus procura os verdadeiros adoradores. O adoro em espírito e em verdade. Então, irmão, você está andando, ora pelo seu irmão, ora pelo pastor da sua igreja, ora pelo presbítero da sua igreja, tá? Porque cada um tem um chamado, cada um tem um dom. Mas é tudo para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo, como diz aqui a palavra do Senhor. O versículo 12 diz assim: olha, vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo. E qual que é o corpo de Cristo? Somos nós, que somos a igreja do Senhor. Né? Então, nesta noite, que nós possamos entender que a unção, o título, não pode deixar ninguém orgulhoso. Não pode deixar ninguém, agora eu sou pastor. Aí agora eu não posso mais pegar uma água, eu não posso mais varrer uma igreja, eu agora não posso mais. Porque todos nós somos obreiros da casa do Senhor primeiramente. Amém? E servos uns dos outros. Jesus falou assim: aquele que quiser ser o primeiro, que seja o último, que sirva os seus irmãos. Então o chamado, a gente está aqui não para poder, eu sou melhor porque eu estou aqui. A gente está aqui para orientar, para dirigir o povo do Senhor e mostrar a única coisa, não é a coisa, mas a única pessoa que realmente importa, que é Jesus Cristo. Porque Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então a função nossa, enquanto pastores, homens que estão à frente da obra, mulheres que estão à frente da obra, mulheres e homens que conhecem o Evangelho de salvação, é apontar o caminho, que é Jesus Cristo. Porque só Ele é que pode salvar as nossas almas. Amém? Eu agradeço a minha rica oportunidade nesta noite. As palmas vão no nome de Jesus Cristo. Vou passar para o pastor Hélio Francisco, eu vou dar a palavra para os irmãos. Amém, irmão? Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Estamos aqui nesta noite para louvar o Senhor e dizer: o Senhor é bom. Glória a Deus. Aleluia. E a sua misericórdia, ela dura para sempre. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus, ela é vida, ela dá vida, ela muda a vida da pessoa. Glória a Deus. E todos nós fomos chamados, eu digo todos aqueles que prega a verdade de Cristo. Deus chamou nós para uma missão. Qual a missão? Eu sempre prego isso aqui. É ganhar alma para Jesus. Glória a Deus. É ganhar alma para o Senhor. Deus, quando chama a pessoa para ganhar alma,
para o Senhor. Por quê? Porque a alma, ela é eterna. É por isso que quando uma vez eu estava orando aqui, o diabo manifestou lá numa pessoa e falou assim: eu quero alma, eu quero alma. Eu perguntei: por que você quer alma? Por que você não quer o corpo? Ele falou assim: porque o corpo é matéria. Por que você quer a alma? A alma é eterna, não mexe com matéria. Então, quando Deus chama a pessoa, prega a salvação. Glória a Deus. Deus chamou você como atalaia. Quando você vê na Bíblia aqui, Ezequiel 33 e versículo 3, se os irmãos quiserem depois conferir em casa, 33, 3, diz assim: e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocai a trombeta e avisar o povo. Qual é a missão do atalaia? O atalaia, ele vivia na torre alta. Quantos inimigos vinham, a missão do atalaia é tocar a trombeta e avisar o povo para se preparar. O inimigo vinha, avisar o povo. Então Deus chamou Ezequiel como atalaia. Um atalaia. E Deus chamou cada um de nós aqui como atalaia. Nós temos que avisar as pessoas. Avisar o que, irmão? Avisar que o pecado leva ao inferno. Glória a Deus. Avisar o perverso. Aqui quando você lê o capítulo todo aqui de Ezequiel 33, você lê em casa. Deus falou com Ezequiel: Ezequiel, se você não avisar o perverso, se você, Ezequiel, não falar para o perverso, para que ele se não desconverter do mau caminho, se esse perverso morrer, Deus falou: eu vou requerer o sangue dele nas tuas mãos. Depois você lê o capítulo todo. Deus falou com Ezequiel. Mas se você avisar e ele se converter, né, salvará sua alma. Está escrito aqui. Deus falou com Ezequiel para avisar o perverso. É assim que Deus chamou nós. É para avisar o pecador, para que ele se arrependa. Ah, tem pessoa que fala assim: ah, ele está pecando, deixa para lá. Não, Deus chamou você como atalaia. Aqui está escrito. A missão do atalaia é ficar na torre alta lá em Israel. Quando o inimigo vinha, o atalaia tinha que tocar a trombeta para avisar o povo que o inimigo vinha chegando, para o povo se preparar. Agora, aquele que não se preparasse e morresse, aí Deus não requeria o sangue, porque o atalaia avisou. Você está entendendo? Então, avisa as pessoas. Fala para as pessoas que existe um inferno. É melhor você avisar a pessoa do que a pessoa cair lá. Fala para as pessoas se não arrepender, se rejeitar o sacrifício de Jesus, não tem salvação. E essa pessoa irá para o inferno e ficará lá eternamente. É melhor você avisar a pessoa, alertar a pessoa, do que a pessoa cair lá. É melhor você avisar. Glória a Deus. Fala sem medo. O atalaia tocava a trombeta. E Deus falou com Ezequiel: Ezequiel, se você não avisar o perverso para ele não se converter no mau caminho, se ele morrer no pecado, se ele morrer no mau caminho, eu vou requerer o sangue das tuas mãos. E Deus colocou cada um pregador como uma atalaia para avisar. Avisar o pecador. Se ele não se converter, se ele morrer no pecado, irá para o inferno. Prega a verdade. Prega a verdade. E avisa aqueles também que se desviou do caminho. Está aqui, Ezequiel 33, 44. Avisa aquele que se afastou, aquele que antes estava na presença do Senhor, servindo a Deus, e se afastou.
toda aquela justiça dele, Deus não olha mais. Se morrer fora do caminho, perde a salvação. Está aqui. Prega para crente também, que se desviou, pode pregar. Ezequiel 33:3 diz assim: quando eu disser ao justo, quem é o justo? Aqueles que serviam a Cristo, aquele que serve a Cristo. Justo, foi justificado com Cristo. O justo, ele foi justificado pelo sangue do Senhor Jesus, se tornou justo diante de Deus. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, ele confiando na sua justiça e praticar a iniquidade, e não me verão a memória toda a sua justiça, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Está vendo? Deus não vem a memória de Deus, aquela justiça que ele praticou antes, não vem na memória de Deus. Se ele antes era fiel a Deus e ele vacilou, saiu do caminho, morreu na iniquidade, perdeu a salvação. Pode pregar para crente também. Esse capítulo 3 aqui é uma pregação para aquele que se afastou do Evangelho, aquele que está se afastando de Cristo. Ah, mas antes era cheio do Espírito Santo, mas hoje está vacilando. Toda aquela justiça que ele praticou para trás, se ele morrer na iniquidade, Deus nem lembra daquela justiça mais. Está escrito aqui. Está escrito. Olha para você ver. Vou ler mais uma vez e vou terminar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele confiando na sua justiça e praticar a iniquidade, olha, antes era justo, né? Servindo a Deus, e está confiando na sua justiça e logo se desvia, né? E pratica a iniquidade. Olha que é para você ver. Não me verão, disse Deus, não me verão a memória. Deus diz, não me verão a memória toda a sua justiça, mas na iniquidade praticada ele morrerá. Então aquela justiça que antes ele estava servindo a Deus, praticando a justiça antes, mas ele vacilou, saiu do caminho, Deus diz, aqui não me verá na memória. É por isso que a pessoa não pode afastar do caminho. É por isso que a pessoa não pode se desviar. É por isso que você vê muitas pessoas que antes glorificavam a Deus, era cheio do Espírito Santo, e passando um tempo, essa pessoa se esfriou, caiu na iniquidade. Tudo aquilo que ele fez para trás não vem na memória de Deus. Deus vai olhar daqui para frente. Então não pode se afastar do caminho do Senhor. A Bíblia diz que no final dos tempos, o amor de quase todos se esfriará. Mas Jesus fez uma promessa para nós: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. O segredo é você perseverar até o fim com Jesus. Amém? Prega a verdade. Os pastores para ser ungido aqui, não tenha medo. Prega contra o pecado. Avisa, seja uma atalaia de Deus. Avisa essa pessoa. Se ele ou ela permanecer na iniquidade, no pecado, morrer na iniquidade, não tens vida eterna. Amém? Glória a Deus. Deus abençoa. Amém? A cada um de nós. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe. Quer dar salve aí? O meu pastor dando a saudação. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Boa noite a todos. Os irmãos talvez não me conheçam, sou o pastor Ricardo, sou genro, pastor Vadeli, né? Já conhecemos também nosso amado pastor Coimbra, os irmãos, pastor Márcio, né? O irmão, estou conhecendo agora, não conhecia ainda. E minha esposa está comigo aqui, Giovânia, missionária Giovânia, e as minhas meninas, parece que vocês já conheceram, né? As duas lá atrás, a Laura, a Lorena, da Foutô, a Rebeca. Está conosco também ali meu cunhado, a esposa,
e nós viemos aqui de Juiz de Fora para prestigiar essa noite o culto juntamente com os irmãos, passar aqui na presença do Senhor, e foi uma alegria muito grande. Eu quero pedir perdão aos irmãos que nós atrasamos um pouquinho, tivemos um contratempo na hora de sair e atrasamos um pouquinho, mas estamos aí para a glória de Deus, louvando o Senhor, agradecendo a Deus. Fico feliz de ver a igreja aqui reunida. Deve ser assim mesmo. Eu vinha para cá, inclusive, e vi muitas igrejas cheias. As pessoas estão ali firmes no Senhor, né? Eu me alegrei nisso, de ver os irmãos indo para a casa de Deus, adorar o Senhor. É um treinamento, né, que nós estamos fazendo para aquele grande dia, mas nós adoraremos ao Senhor durante toda a eternidade. É só um treino, né, que nós estamos fazendo aqui para adorar o nosso Deus. Mas estou feliz de ver os irmãos aqui. Obrigado pela oportunidade. Eu quero somente ler 2 versículos aqui da palavra de Deus para os irmãos, fazer uma oração. Amém? E vou ser breve. Os irmãos para ler a palavra de Deus, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Nós temos um chamado para o pastor Vanderli, um chamado para a missionária Irani e o pastor Márcio. E eles nessa noite vão receber a unção de Deus para oficiarem este encargo na igreja. E a unção de Deus, aqui, para este caso específico, ela não está muito ligada com benefícios que eles receberão neste presente momento, mas está ligada diretamente ao trabalho, serviço. O chamado do servo de Deus é um chamado para o trabalho. Missionária, o pastor, o diácono, o presbítero, o evangelista, um chamado para o trabalho. O evangelista Márcio já trabalhava duramente ali em Teixeiras. A gente fica vendo lá de Juiz de Fora, às vezes eu assisto o vídeo, vejo como que ele trabalha, como ele é dinâmico, como ele está aqui, como ele está lá, visita uma casa, visita outra, faz muitos trabalhos para o Senhor. Como evangelista ele fazia, como pastor ele pode falar assim: agora estou mais tranquilo? Não, agora vai dobrar. Qualquer coisa chama o pastor Márcio lá que ele resolve. E o pastor resolve tudo, tá, irmãos? O pastor resolve desde acidente de trânsito, briga na família, falta de dinheiro, doença. O pastor resolve tudo. Tudo tem que chamar o pastor. Chama o pastor lá, o pastor vai resolver. E o chamado, a unção pastoral, é uma bênção na nossa vida. Algo da qual nós devemos ficar muito felizes. Mas o trabalho é árduo. Então, a missionária Irani, o pastor Vanderli, o pastor Márcio, a partir de hoje, tem um trabalho novo para fazer. Já vão iniciar o ano de 2024 com muito trabalho. Mas é um trabalho muito recompensador, porque nós não estamos sozinhos nesse trabalho. É um trabalho que aquele que lidera a obra está sempre conosco, nos capacitando, nos dando forças para seguir, e assim deve ser. E nós devemos também ainda fazer com que esses jovens também almejem, né, este mesmo ofício. Nós temos visto, né, com o passar do tempo, todas as crianças, os pais, nós ensinamos tudo para os nossos filhos, né? Eu quero que você seja juiz, advogado, policial, promotor, qualquer coisa. Mas é difícil que nós vivemos até filho de crente. Eu vejo um crente falar assim: estou doido para meu filho crescer, eu quero ver ele ser um pastor. Como se pastor fosse um depreciado, né? Mas é com muita honra que um homem recebe a unção pastoral, a esposa, a unção de missionária, e espero que toda a igreja compreenda isso. E devemos receber também com muita alegria. Não é nenhum peso esse trabalho para Deus, não. É com alegria que nós recebemos esse trabalho que o Senhor Deus nos... É uma confiança muito grande. Se nós, quando recebemos um emprego, se a Prefeitura de Viçosa chamar qualquer um de nós aqui para poder fazer um serviço lá, nós vamos ficar tudo felizes. Opa, arrumei um biquinho na Prefeitura, vai ficar tudo feliz. Agora você imagina bem o Senhor do Universo ungir uma pessoa para trabalhar para o Reino de Deus. Muita alegria. Nós temos que ir pulando, saltando de alegria, felizes, né, pastor? Embora as lutas, o nosso Deus é poderoso para prover todas as necessidades. Atos capítulo 20. Eu vou ler apenas um versículo, depois nós vamos lá para a primeira carta de Pedro.
no capítulo 5. Atos 20 e 28, diz assim a palavra do Senhor: atendei, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Amém? Vocês estão entendendo a responsabilidade e a confiança que Deus deposita nessa noite no pastor Vanderlei, no pastor Márcio, na missionária Irani? São chamados para pastorear a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Não comprou com prata, com ouros, com coisas perecíveis. Comprou com o próprio sangue do seu Filho Jesus Cristo. Então ele diz: atendei por vós, por eles mesmo, e atendei também por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. 1 Pedro, capítulo 5. Vamos ler mais um trecho aqui da palavra do Senhor Deus. Glória a Deus. É Deus. Grande é o teu poder. Vamos ler o versículo. Vamos ler a partir do primeiro. 1, 2 e 3. Amém? 1 Pedro, capítulo 5, todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do nosso Deus: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas por espontaneidade, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas por boa vontade, nem como dominadores do que vos foram confiados, antes tornando-se modelo do rebanho. Amém? Louvado seja Deus. Então, a mensagem de Deus para os líderes, para os pastores, é muito profunda. Eu li recentemente um livro que falava sobre a aprovação de um pastor, de um obreiro na casa de Deus, e ele destacou diversos pontos, aproximadamente 12 pontos, os quais seriam importantes na vida de um pastor, na vida de um ministro, na vida de um servo de Deus. Essas coisas não são diferentes para a congregação. Tudo aquilo que corresponde à vida de um pastor corresponde também à vida dos membros da igreja. Os membros da igreja devem se espelhar no seu pastor. O pastor deve buscar de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, o alimento para alimentar a sua igreja. O pastor deve dar um alimento sólido para a igreja, aos poucos, na medida com que cada um de nós podemos receber de Deus. Crianças não podem comer uma comida à semelhança dos adultos. Crianças têm uma alimentação diferenciada. Se você diminuir demais a alimentação da criança, ela enfraquece muito. Se você também der uma alimentação inapropriada para ela, ela também sofre dano. Então você tem que ir alimentando a criança aos pouquinhos. Ela começa ali no peito da mamãe, mamando e tal, depois ela passa por leitinho, e depois uma papinha, ela vai engrossando aquilo, até ela poder se alimentar um alimento sólido. Mas no início, o alimento da criança é diferente do nosso. E nós também não conseguimos suportar uma sobrevivência alimentando uma comida das crianças. Cada um precisa de receber na altura da sua estatura espiritual o alimento que Deus tem para cada um de nós. Os pastores têm a incumbência, nós temos a incumbência de buscar todos os dias. Eu sei que a igreja também deve, mas eu sei que às vezes falta tempo para os irmãos, tem muita correria, e filho para cuidar, e o trabalho, e a casa, e a construção, e uma coisa e outra. É complicado às vezes, né, para poder parar para ler a palavra de Deus. Eu tenho o costume de ler a palavra de Deus pelas madrugadas. É um momento que eu me encontro mais tranquilo para ler a palavra de Deus. E a esposa briga comigo: já é 3 horas da manhã, você não vai me dormir não, tal, lá.
Meditando. Porque nós temos que antecipadamente, o irmão falou muito bem aqui sobre o atalaia. O atalaia é aquele que vê as coisas antecipadamente. Antes que o povo visse os inimigos chegando, o atalaia via, tocava a trombeta e todo o povo dava o seu jeito. Não. Pegava suas armas, se preparava para a luta. Se o atalaia dormir, o inimigo quando vê está na porta do sujeito já, não dá nem para ele se equipar. O pastor, ele prepara a palavra por antecedência. Nós comemos antes da igreja, para depois alimentar a igreja. É uma tarefa do pastor. O pastor não pode ficar sem o alimento, que é a palavra de Deus, todos os dias na sua vida. É importante para o pastor alimentar-se corretamente. É importante para o pastor cuidar bem das suas ovelhas, acompanhar as suas ovelhas, saber. O pastor, não estou dizendo que o pastor resolve todos os problemas das ovelhas, não. Tem coisa que não compete a gente. Não dá para a gente entrar no mérito. O pastor deve acompanhar, orar, oferecer assistência espiritual, aconselhamento. Agora, tem ovelha rebelde também, não tem, irmão? Tem ovelha que é rebelde. É hora que nós estamos mais rebeldes com as coisas. O pastor fala uma coisa e fala exatamente o contrário. Aí fica complicado. O pastor fala para o irmão, não, irmão, o irmão vai pedir uma sugestão de casamento. Ó, o pastor está querendo casar com o Joãozinho. Gostei muito do Joãozinho. Joãozinho é lindo. Aqueles olhos do Joãozinho me encantaram. Quero casar com o Joãozinho. O pastor vira para o irmão e fala, irmão, espera mais um pouquinho. Casa agora não. O Joãozinho ainda não é crente. Traz o Joãozinho aqui para a igreja. Deixa o Joãozinho ouvir a palavra de Deus. Vamos ver o que Deus vai fazer na vida dele primeiro. Espera um pouquinho. No outro dia já chega da aliança. Pastor, estou noiva. Não pode. Tem que obedecer ao pastor, ué. Eu sei que essas coisas nós ficamos ansiosos. Eu estou dando um exemplo assim, até de brincadeira. Mas em outras coisas também. Submissão ao pastor é algo importante para o bem da comunidade, para o bem da igreja. Ovelhas que se rebelam contra o pastor trazem problemas para si mesmo. Eu já vi gente vir para a igreja e falar assim, eu vou sair da igreja que o pastor está usando o meu dinheiro, do meu dízimo. Ele saiu da igreja, a igreja continua lá até hoje. Mas era a avareza que estava no coração dele que permitia dar uma oferta na igreja. Sabe, irmãos? Então nós precisamos de obedecer os nossos pastores. É instrução bíblica isso. Obedecer os vossos guias, os vossos pastores, porque são eles que velam pelas suas almas. Oram por vocês, coloca a vida de cada um de nós diante de Deus. Eu não sou pastor presidente, eu sou pastor auxiliar. Tem um pastor na minha igreja que ora por mim. Eu já cansei de chegar no culto para o culto e os irmãos estão todos de joelho. E quando eu entro na hora, Senhor Deus, lembra-te do pastor Ricardo, da sua família, a missionária Giovânia, as suas filhas. Nós temos uma cobertura espiritual de oração. Os pastores fazem isso pelo seu rebanho. Eu também oro pela minha igreja, por cada irmão, por cada irmã. É até fácil a minha igreja orar pelos irmãos, somos pequenos também. Somos um pequenino no rebanho, como aqui. Somos aquelas igrejas de 100 membros, 200 membros. O pastor começa a falar o nome de 10, depois já esquece o resto, é muito membro. É a lista por escrito, né? Mas é bom que os pastores orem pela vida dos seus membros. É bom que os pastores dêem alimento apropriado para as suas ovelhas. É bom que os pastores também tenham equilíbrio entre a severidade e a benevolência. Na vida da gente, tudo tem que ter equilíbrio, né, irmão? Tudo tem que ter equilíbrio. Se não tiver equilíbrio, alguma coisa fica torta. Uma casa, se você não conseguir construir ela direita, vai ficar torta. A vida da gente tem equilíbrio. O pastor não pode ser demasiadamente severo. Aqueles pastores que governam, eu já vi isso. Pastores que governam com cajado e vara e as ovelhas se sentem intimidadas às vezes pelo pastor. Não pode ser só assim. Se for assim, o pastor não vai ser mais um pastor que conduz as suas ovelhas em amor. Vai conduzir elas com rigor. Mas o pastor também não pode ser também aberto demais. Se você for muito rigoroso, você pode se tornar um ditador. Se você for muito, como posso dizer a palavra? Se você abrir mão de tudo, você também perde a força de ajudar os irmãos, porque nós, irmãos, o coração humano é um coração rebelde mesmo. E tem hora que precisa de repreensão, tem hora que precisa do pastor ser mais duro. Olha, irmão, você está fazendo errado. Se não te aconselho a fazer assim, e não siga esse caminho, você está fazendo errado. Se você seguir, como o irmão disse aqui, o sangue das minhas sobre você. Não faça isso não. O pastor tem hora que tem que ser incisivo. Nesse mundo de relatividade, onde pode tudo, onde todo mundo tem razão, onde todo mundo sabe de tudo, tem hora que na palavra de Deus, não pode saber da porta para fora ali.
pode saber mais que o pastor de geografia, de matemática, de história, de ciências, mas na Bíblia, o pastor tem que estudar a palavra de Deus e tem que orientar o seu rebanho. É um encargo para nós pastores, coisa que não é fácil de fazer. Então, se alguém aqui almeja também o episcopado, vai colocando a sua vida diante de Deus. Fala, Senhor Deus, me dá essa unção pastoral, vai me saber conduzir o rebanho sem ferir e sem também não conduzir levianamente. O negócio tem que ser na guia do Espírito Santo. Amém? Eu não vou seguir não por causa do tempo, mas eu agradeço a oportunidade. Louvo a Deus pela vida do pastor Vanderly, louvo a Deus pela vida do pastor Márcio, louvo a Deus pela vida da missionária Irani e louvo a Deus pela vida dessa igreja, por cada irmão, por cada irmã. Eu sei que um dia nós vamos nos encontrar na glória. Amém? Hoje foi só o primeiro contato, mas nós estaremos eternamente juntos muito em breve. Eu não sei nem se vai conseguir virar o ano. A palavra do Senhor diz assim: eu ando assim todos os dias da minha vida, tá, irmãos? Não estou falando que a minha esposa sabe. Eu ando todo dia esperando Jesus voltar. A Bíblia diz: à meia-noite, são 11h05, à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo. Você está com a sua lamparina cheia aí? Ele está chegando. Se for hoje, nós vamos embora. Nós vamos embora. Pode ser hoje, pode ser a qualquer momento. Só o Senhor Deus é que sabe esse dia. Mas nós devemos andar com o nosso coração assim, aguardando a vida do Senhor, o cumprimento dessa promessa tão gloriosa. Amém? É assim que eu vivo os meus dias, em temor e tremor desse nosso Deus bendito. Vamos orar. Oh, Deus. Bendito Deus, eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta noite, meu Deus, no último dia do ano de 2023, nós queremos, meu Deus, prostrar aos teus pés, te adorar, te bendizer, meu Deus, e nos alegrarmos na tua presença. Dizer, meu Pai, o quanto o Senhor foi benigno conosco durante todo este ano. O Senhor tem sido, meu Pai, durante toda a nossa vida. Não obstante, meu Pai, os percalços, meu Pai, as vicissitudes, os problemas que às vezes surgem, meu Deus, nas nossas vidas, o Senhor tem provido, meu Pai, para que nós possamos seguir caminhando, e é por isso que nós estamos aqui nessa noite, porque a tua poderosa mão nos conduziu até este lugar. Foi o Senhor que nos guardou para estarmos aqui. Quantas pessoas tombaram, meu Deus, na batalha, quantos ficaram pelo meio do caminho, mas nós estamos aqui nesta noite e nós queremos te louvar. E não estamos somente aqui, mas nós estamos, meu Deus, em Cristo Jesus. A tua palavra diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Para nós tudo é novo. Na nossa vida, meu Deus, é uma novidade todos os dias, porque o Senhor, meu Deus, tem renovado as nossas esperanças. O Senhor, meu Deus, tem sido a nossa alegria. O Senhor, meu Deus, tem sido a provisão das nossas vidas. Ai de nós se não fosse o Senhor nas nossas vidas. E a tua palavra diz: Israel dizia, se não fosse o Senhor, Israel que o diga, há muito nós já teríamos sido consumidos pelos nossos inimigos, mas o Senhor tem nos sustentado com a tua destra de misericórdia. Eu quero te agradecer, meu Deus, por essa noite. Quero louvar o teu nome, quero te agradecer, meu Deus, por essas vidas que o Senhor separa nessa noite, meu Deus, para a tua obra. Que a tua unção venha sobre a vida do Senhor Vanderly, que a tua unção venha sobre a vida do teu servo irmão Márcio, que a tua unção venha sobre a vida da missionária Irani, meu Deus, para a obra, que o Senhor possa nos capacitar, meu Deus, para a obra que o Senhor mesmo nos tem chamado. Em nome de Jesus Cristo, que essa igreja, meu Deus, possa olhar para esses teus servos, meu Pai, e encontrar neles, meu Deus, um modelo, que eles possam se espelhar, meu Deus, para glorificar o teu nome a cada dia. Quero te agradecer por este povo que se reúne neste lugar. Te agradeço pela vida do teu servo também, meu Deus, pastor Coimbra, Pai querido, que é o presidente desta igreja, que a tua unção continue sobre a vida dele. O Senhor continue abençoando teu servo, meu Deus, guiando ele, meu Pai, pelo caminho chamado Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E nós te louvamos nessa noite e bendizemos o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podeis acertar? Faça o toque. A paz do Senhor, os irmãos estão felizes, estão na presença de Deus. Eu tenho certeza que Deus tem obra maravilhosa a fazer. Bendito o nome do Senhor. Nós vamos citar as horas. O relógio não para. Lá no livro de Samuel,
ficou bem curta. Mas dá tempo, né? Glória a De Deus. nós buscar lá de Deus o que nós precisamos nessa noite. Então vamos lá, livro de Samuel 16, 13. A Bíblia disse que o profeta ele foi até Samuel 2 vezes e disse: Samuel, prepara para ungir um filho de Jessé a rei. Certamente, irmãos, muitas vezes a quem não dá valor na palavra que o profeta falou. Mas o profeta foi até Samuel e disse: olha, vai à casa de Jessé e lá prepara um filho de Jessé a rei. O rei naquela época, irmãos, era que nem um presidente da república, mas eram os ordenados à casa de Deus, eram ungidos. E a Bíblia disse que ali, o profeta ali falou com Samuel 2 vezes. E o profeta não foi. Mas quando foi a terceira vez, Deus não mandou o profeta mais falar, mas não. Deus usou a sua própria boca e disse: Samuel, Samuel, eu te mandei, te ordenei, dessa casa de Jessé e hoje o filho dele é rei. Ele anda lá, súbia. Glória a Deus. Naquele momento, Samuel curvou perante Deus. Que nessa noite nós temos que curvar para receber a unção de Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz que João, ele falou: o que quer crescer, ele tem que diminuir. Quando me chamaram para pastorear, o pastor lá de Espírito Santo, ele veio por 3 vezes, queria ungir, eu rejeitei. Falei não. E fui. E quando foi umas 6 horas de um dia, o irmão da igreja, a congregação de Cristo Brasil, tem o dono da revelação, ele bateu na minha porta e disse: Coimbra, Deus mandou vir aqui, eu não dormi de noite, porque Deus trouxe uma revelação a mim, porque você vai receber uma bênção da unção, e ai de você se não aceitar. Falei, pronto. Cheguei na igreja, o pastor, lá no Espírito Santo, ainda não queria. Eu sabia que era muita responsabilidade. Tudo que o pastor mandava para Cajuri, para Coimbra, para a cidade perto do Anta, para Teixeira, eu estava pronto para ir. Mas eu não queria responsabilidade. Porque eu sabia que o pastor, ele ia pagar um preço caro perante Deus, que diz a palavra no livro de Isaías. Ai naquele dia, choro de pastor, que não apacenta minhas ovelhas. Vai ter choro, gemido de pastor. Hoje me consagrei bastante aqui em Viçosa, hoje capaz de uns mais de 20, até de outra igreja, até no Urumbá tem. As igrejas não davam valor. Era o segundo casamento, você não pode fazer isto nem aquilo. Eu chamei a pessoa em conselho e disse: você vai preparar para o nome de Deus? Ele disse sim. No momento que eu chamei ele consertou a vida dele e hoje é um pastor em Urumbá. Glória a Deus. Porque nós viramos para preparar obreiro para a seara do Senhor. A Bíblia disse: a seara é grande e são poucos. Você, meu amado irmão, presbítero Vanderlei, que hoje é a grandeza de Deus te levantar
descer. Eu pensava assim, quando o pastor elogia o irmão da igreja, para descer muito gostoso ser pastor. Quando elogia o presbítero, eu também queria ser. Eu achei que era muito bonito andar com a malinha na mão. Os pastores chegavam com a malinha na mão e sentavam ali, sentia suave. Eu também queria ser. Mas no dia que eu fui ungido pastor, em vez de eu crescer, eu desci. Falei, agora que eu não sou nada mais. Porque amando os irmãos não crescer, é o Senhor permitir. Glória a Deus. Aí você quer, eu quero ser pastor. Mas senta no púlpito da igreja. Você quer ser um missionário? Senta na cadeira da igreja. É que você vai sentir. Porque não é fácil igual você pensa de ser um obreiro na casa de Deus. E disse a palavra que o Senhor chamou a Samuel e disse: Samuel, desce a casa de Jessé e lá unge o filho de Jessé rei. Samuel pegou o vaso de óleo. O que é isso aqui? Foi isso que Samuel pegou. Eu vi muita igreja hoje que se coloca, ele anda na baixúbia, que coloca um pouquinho de óleo na testa do indivíduo.